Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube trazendo mais um vídeo de jornalismo do cotidiano para vocês. Porque não me canso também de trazer para vocês e porque ultimamente a gente está tendo que falar bastante coisas de jornalismo, né? De jornalista, de notícias, de informação, enfim, né? Fazer o que, mas estamos aí. O título é sobre jornalista sabe tudo ou se acha o sabe tudo. Por quê? Que algumas pessoas acham isso do jornalista e como que a gente tem que tirar essa fama de que o jornalista sabe tudo. Inicialmente, o jornalista ele não é um sabe-tudo, ele não sabe de todas as coisas, justamente porque as coisas elas vão mudando e elas vão chegando para o jornalista de uma maneira. O jornalista ele precisa inicialmente ter o entendimento da sua informação, do que ele está trazendo para o público. Então ele está a serviço da informação e a serviço do interesse público. Eu já expliquei várias vezes aqui, eu nem lembro qual que foi o vídeo, mas eu já falei em vários vídeos aqui, a diferença de interesse público e interesse do público. Depois vocês procuram aqui na playlist de jornalismo do cotidiano, que vai ficar linkado por aqui e eu também deixo na descrição do vídeo. Então ele está a serviço desse interesse público, porque ele precisa, ele tem a obrigação, é isso que ele traz dentro da sua profissão, a questão de informar. Então ele é um informante, ele é o veículo da informação. A informação chega nua e crua para ele, ele precisa teoricamente investigar aquilo para saber se aquilo é verdade ou não, para posteriormente ele fazer a publicação, seja em revista, site, televisão, rádio, o que for. O jornalista é o principal veículo de informação, que eu acho que isso todo mundo sabe. Por que eu estou trazendo isso aqui para dentro do canal? Principalmente também por ser jornalista, né, por ter a formação de jornalismo, mas também porque no final de março um médico criticou o posicionamento dos jornalistas, falando que as pessoas agora elas não deveriam se consultar com médicos, mas elas deveriam se consultar com jornalistas. O jornalista, ele está, como eu disse, a serviço da informação. Então, ele não pode trazer uma informação errada. Justamente porque se ele fizer isso, ele está desinformando as pessoas. Ou ele então está criando uma fake news. E é muito ruim nos tempos de hoje. Então o jornalista ele precisa estar bastante atento ao que ele está falando, ao que ele está trazendo para o público. Então é muito importante que a gente controle o ego, teoricamente, deste jornalista, dependendo de quanto ele se acha importante dentro do meio de comunicação perante ao que é informado. Existem os jornalistas que estão fazendo sim as informações para desinformar, e aqueles querem informações exclusivas, querem que você só fale ali, que isso, aquilo outro, né? Tem um monte de coisa assim que a gente pode até enumerar isso num próximo vídeo. No entanto, a gente precisa compreender qual que é o jornalista que está respeitando a ética do jornalismo e aquele que não está respeitando. A gente percebe isso principalmente no comportamento do jornalista, principalmente nas ações do jornalista. E se aquela imparcialidade que ele tem que trazer fica só ali, né, no que ele está apresentando, no que ele está escrevendo, e nas redes sociais, por exemplo, dele, ele fala um monte de coisa, ele desce o cacete em cima de um monte de coisa. Por isso que é complicado para o jornalista ele expor muito as opiniões dele dentro de uma rede social, a não ser que ele vá trabalhar com aquilo. Então, se ele é um jornalista opinativo. Só que por outro lado, nós temos a sociedade que espera um posicionamento do jornalista. E a gente abre aquele leque gigantesco de coisas que eu sempre falo aqui. A figura pública, a personalidade, o famoso, o que for, ter o seu posicionamento perante as coisas. A pessoa ela não é obrigada a se posicionar. Só que se ela tem uma cobrança de posicionamento, se os fãs, por exemplo, daquela pessoa querem um posicionamento, é importante que a pessoa se informe daquilo, saiba o que ela está falando, saiba o que ela está dizendo para o público e que ela tenha conhecimento daquilo. O conhecimento é simplesmente o primordial em cima de todas as coisas. Primordial. Porque sem o conhecimento a gente faz cada coisa, a gente faz
cada burrada que depois a gente tem que vir nas redes sociais, nos stories, onde for e ter que se desculpar. O jornalista opinativo, ele tem os seus perigos justamente por ele estar opinando e justamente que provavelmente o que ele está falando vai para as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e ali as pessoas elas estão um pouco alienadas. Não todo mundo, a maioria. Porque tem gente que olha para as redes sociais, olha para as publicações ali e parece não compreender. Por mais que leia, por mais que saiba ler, por mais que saiba interpretar, as pessoas olham para aquilo ali e elas não entendem o que elas estão vendo. Eu vejo cada coisa também na internet, cada interpretação de texto que as pessoas têm do que o próprio jornalista fala, influenciador, personalidade, famoso, fala e as pessoas olham para aquilo e falam, ah, é isso aí, e não tem nada a ver. É mais ou menos assim. Cara que, assim, não falou nada de política, as pessoas falando que é pró não sei o que, é pró não sei o que, é contra não sei o que. Isso acontece de muito. E a gente também tem o problema de que, atualmente, nessa pandemia toda, e até mesmo lá quando o jornalismo, né, os jornalistas começam a criticar muito o governo, quem é pró-governo acaba tentando desacreditar de tudo que o jornalista fala. Então o jornalista fala um A do governo, pede um posicionamento do governo, pede alguma coisa do governo e todo mundo acha que a pessoa é contra. Ah, você está sendo contra o governo, não é, filho? Ah, você é pró não sei o que. Ah, você é contra não sei o que. Ah, você é gado. Coisas assim que eu não sei de onde que as pessoas tiram isso para falar. Elas pensam tipo assim, nossa, eu vou falar isso aqui e vai ser uma coisa legal e tudo, e de repente a pessoa escreve lá e não tem nada a ver. Por isso que eu falo que quando você vai usar as redes sociais, você precisa pensar muito no que você vai falar. Você precisa pensar 1, 2, 3, 4, e mesmo assim, se você pensou, sei lá, 10 vezes e você tá com dificuldade de expor aquele ponto de vista, não exponha. Guarda pra você. Se você acha que vai dar problema, que vai dar M com aquela publicação, não coloca nas redes sociais. Deixa para alguém depois se complicar com isso e tal. Alguma pessoa que pensou e falou assim, nossa, isso aqui vai ser legal e eu vou postar. E aí vem um monte de gente e desce o cacete em cima da pessoa. Deixa o outro se complicar com as coisas, porque pelo menos você pensou e falou assim, ah, isso não tá legal. E por todas essas coisas que a gente vê, né, que a gente olha para dentro da sociedade, assim, para dentro do jornalismo, para dentro do governo, essa rixa entre o governo e jornalista fez com que as pessoas desacreditassem da notícia, principalmente da notícia dada por aquele jornalista. A gente vê muito disso, por exemplo, do embate do governo com a Globo. Quando vem, por exemplo, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, até mesmo os jornais de interior, né, que são os jornais locais, as pessoas olham para aquilo ali e falam assim, ah, não vou assistir porque isso aí é coisa de esquerda, que não sei o que, porque tá contra o governo. Mas antes de mais nada, o jornalista, ele é informação, ele é apuração, ele é notícia. Ele não tá ali para defender um lado ou defender o outro. Se fosse para o jornalista defender um lado, ele defenderia o lado da população, concorda? Então, ele teria que cobrar o governo perante as coisas. Os órgãos, as empresas responsáveis. Aqui na minha cidade, por exemplo, né, na região, o jornal local cobra muitas coisas para as prefeituras melhorarem. Asfalto, infraestrutura, saúde, abastecimento de água, tudo isso é cobrado pelo jornalista, porque isso é uma prestação de serviço do jornalista. O jornalista precisa prestar este serviço e precisa cobrar dos governantes para que eles melhorem a cidade. Porque nas vias de tudo, o jornalista também se beneficia disso. Então, se uma via é pavimentada e o jornalista passa por aquele local, ele está se beneficiando com aquilo. Ele está cobrando os governantes, ele está cobrando os órgãos por uma melhoria que, na prática, ela não deveria ser cobrada. Porque isso é obrigação do governo. É obrigação do governo dar suporte para a saúde, né? Organizar toda a questão de saúde, educação, infraestrutura. Isso é obrigação. Ah, eu tô fazendo isso aqui porque eu tô sendo caridoso. Não, tá fazendo isso porque é teu trabalho, filho. Você entrou na política para você fazer isso, para você defender os interesses da população, não porque você tem que fazer isso porque tipo, nossa, eu vou ser caridoso com as pessoas. Não é isso. Fazer política, estar na política, ser prefeito, vereador, presidente não é favor, é obrigação. E aí as pessoas não toleram as críticas, não toleram as correções, não toleram o jornalista falar as coisas tanto nas redes sociais quanto na própria imprensa em si. O informar
nas redes sociais é muito complicado porque muitas das pessoas que estão ali nas redes sociais, elas estão para criar fake news e às vezes a fake news se torna uma pós-verdade e é complicadíssimo quando você trata de uma mentira como se ela fosse verdade. Então, no mais disso, o jornalista, ele não é o sabe-tudo. Se tem jornalista que está vendendo isso para o público, desconfie. Porque o jornalista, ele sabe o que ele está informando. A partir do momento que ele tem dúvida de alguma coisa, ele tem que buscar. Ele tem que ir atrás. Ele tem que se informar. Tanto se informar para poder passar informação para o público de casa, tanto para ele mesmo se informar. E para ele saber, por exemplo, no momento de entrevista, o que ele tem que perguntar, o que ele tem que fazer, o que ele tem que coordenar, como que ele vai coordenar aquilo. Que é fácil o jornalista, principalmente o âncora de jornal, simplesmente falar o que passa no TP e é isso. Não, o jornalista ele precisa se informar, porque ele precisa se informar para ele saber o que ele está dizendo, para ele saber o que ele está passando para o público, porque o público vai prestar atenção no jornalista, no que ele está falando, no que ele está escrevendo, no que as pessoas estão lendo. Quando você dá a cara a tapa, principalmente aqui no YouTube, você está informando uma pessoa de alguma coisa. Por mais que o seu vídeo possa ser um vídeo engraçado ou um vídeo de piada, às vezes você está informando uma pessoa. Às vezes você está orientando uma pessoa para fazer tal coisa. No mais disso tudo, a gente precisa prestar atenção em tudo, porque se a gente se acomodar no sofá de casa, é fácil para o governante te dar uma rasteira, é fácil para alguém numa empresa te cobrar mais. Por isso que nós precisamos ser tolerantes e nós precisamos saber as coisas e estar informados daquilo, porque em algum momento que você sinta que você está levando um golpe ou alguma coisa nesse sentido, você cobrar da pessoa, ó, você está fazendo coisa errada, ó, não é bem assim, ó, mas por que é assim? Então eu acho que a gente precisa cobrar realmente mais informação e informação de qualidade. Eu espero que eu tenha sido claro com vocês sobre isso, sobre essa questão do sabe-tudo do jornalismo, do jornalista em si. O jornalista não sabe de tudo e mesmo assim as pessoas querem cobrar o jornalista para que ele saiba de tudo. Incrível, mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e compartilhe este vídeo. Também deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês, tá bom? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.